Olha, eu vou falar uma coisa aqui agora que com certeza eu vou desagradar vocês dois que são meus amigos. Com certeza os dois vão ficar desagradados comigo, não tenho dúvida, né? Mas esse é o propósito, é mostrar visões divergentes, né? Eu tenho aqui um guia que o Guilherme conhece muito bem. O Natan não é das ideias dele, mas ele conhece porque ele já viu aqui em casa. E o Guilherme conhece isso daqui muito bem porque a gente estudou junto, escola austríaca, né? Que chama-se O Ação do Humana, do Ludwig von Mises. Então agora vem o desagrado. Se vocês pegarem o Ação Humana e abrirem aqui na página, deixa eu achar aqui, gente, que são mais de 1000 páginas, o negócio fica complicado. Aqui, 832. Tem um capítulo que chama Interferência Direta do Governo no Consumo. E na página 833, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, no terceiro parágrafo da página 833, tem um texto aqui que eu vou ler para vocês. Entretanto, o caso não é assim tão simples. O ópio e a morfina são certamente drogas nocivas que geram dependência. Mas uma vez que se admita que é dever do governo proteger o indivíduo contra a sua própria insensatez, nenhuma objeção séria pode ser apresentada contra outras intervenções. Não faltariam razões para justificar a proibição de consumo de álcool e nicotina. E por que limitar-se apenas à proteção do corpo? Por acaso os males que um homem pode infligir à sua mente e à sua alma não são mais graves do que os danos corporais? Por que não impedi-los de ler maus livros e de assistir a maus espetáculos, de contemplar pinturas e esculturas ruins e de ouvir música de má qualidade? As consequências causadas por ideologias nocivas são, certamente, muito mais perniciosas tanto para o indivíduo como para a sociedade do que as causadas pelo uso de drogas. Vocês viram que aqui o Mises está falando do ópio e da morfina porque era uma realidade do tempo dele, né? Não era uma realidade, não é o nosso tempo. Então a gente não pode ser anacrônico e não entender isso. Quando vocês pegam, eu mandei para vocês aí no chat aqui da plataforma, antes de começar o vídeo, a emenda número 18, né, lá dos Estados Unidos, a lei seca. Quem puder dar uma pesquisada, você vê que tinha uma coisa ali que não fazia muito sentido. Você proíbe a produção e a comercialização de bebida alcoólica, mas permite o consumo. Porra, o cara que está consumindo, ele vai comprar de onde, meu Deus do céu? Vai cair do céu? É um avião que vai jogar? Não faz sentido. Não faz sentido. Certo? Então eu digo para vocês, o Estado, como grande interventor, ele está o tempo todo tolindo aquilo que as pessoas podem ou não fazer, devem ou não fazer. E aqui vai se abrir dois caminhos que a gente tem que analisar. Primeiro, existe o deôntico, dever, permissão, proibição, e o axiológico, que são os costumes. Quem puder, dá uma pesquisada nisso daí. Deôntico e axiológico. Se o deôntico ignora o axiológico, ele está destinado ao fracasso, porque o axiológico tem ampla generalidade e o deôntico tem baixa generalidade. Qualquer pessoa que for ler Robert Alex, Teoria dos direitos fundamentais, vai entender o que eu estou falando. Então, o Estado brasileiro, infelizmente, é composto por uma quantidade de cachaceiros, maconheiros, cheiradores, cracudos, que em São Paulo é craqueiro, e outras figuras, que é uma quantidade absurda. Vocês olhem lá o litoral de Santos, em São Paulo, o fundo do mar, está lotado. Os peixes agora estão doidões lá de cocaína, porque o pessoal consome tanta cocaína, urina, evacua, aquilo vai para o fundo lá do mar e a quantidade de resquício de droga que se acha lá em exames feitos por biólogos é absurdo. É sinal que o pessoal está usando, consumindo muita droga. É uma demanda que existe no mercado. Como consome muita bebida alcoólica, muita porcaria, remédios antidepressivos, a coisa com açúcar. A gente consome um monte de merda porque a gente quer. Quer, ninguém está te obrigando, você quer. Ah, mas a droga destrói família. Porra, você construiu uma família, a responsabilidade pelo seu filho é sua. Não é do Estado, não é do Datan, não é do Guilherme, não é do Vitor. Então cuide do seu filho. E se você já é um homem burro velho, adulto, você tem que ter discernimento suficiente para entender que, se a sua vida já está na merda e você caminha para as drogas, lícitas ou ilícitas, a tendência é que ela piore. Mas ainda assim você tem o direito de fazer uma escolha, desde que a sua escolha não gere externalidades indesejadas aos demais.
Aqui é que está o X da conta. E falo novamente: pesquisem o que significa a palavra externalidade. E aí, digamos que alguém mais à esquerda queira pegar esse trecho do livro do Mises que eu li e usar em favor de seu discurso. Olha, o liberal defende a descriminalização das drogas. Não se esqueça de uma coisa: você não está pegando o discurso completo. Eu só li um trecho. Você tem que pegar o livro inteiro, são mais de 1.000 páginas. Eu defendo que o indivíduo possa livremente usar a droga que ele quiser, e é um problema dele, mas simultaneamente eu defendo que o Estado não tem que custear saúde pública para ninguém, e eu defendo também o direito de um cidadão armado, de um cidadão ter o direito ao porte de arma para autodefesa. E tudo isso que eu defendo no seguinte contexto: com rígidas premissas, aqui entra a minarquia, que é o Estado mínimo, com responsabilidade pelos atos que se comete, ou seja, se você deu um tiro em alguém injustamente, ou se tu estava doidão e queria mais dinheiro para droga e foi assaltar alguém e fez uma merda, que você matou alguém injustamente, você fica preso até o morto ressuscitar. É o que eu defendo. Quando o morto ressuscita por milagre, você sai da cadeia. E o terceiro, eu não acho que ninguém tem o direito de gerar externalidades indesejadas a ninguém. E aí eu falo novamente: pesquise o significado da palavra externalidade, porque não é uma palavra de uso comum. Então, quando se pega essa parte do discurso do Ludwig von Mises, no livro Ação Humana, página 832, ele parece muito agradável a quem defende a liberalização da droga. Nossa, que maravilha! Só não esqueça o seguinte: o restante do discurso defende outras coisas que devem ser liberadas para o cidadão comum e que vai te causar asco se você tiver uma ideologia mais à esquerda ou mais à centro-esquerda, como é o caso do Natan. Se você for conservador, como é o Guilherme, cuidado, porque se o Estado não vai tomar conta do que o indivíduo faz, pode entrar também a questão do aborto. Guilherme conhece esse pensamento igualzinho a mim. Não tem nada aqui que ele não conheça. O Natan não conhece porque tanto, né? Não conhece tanto, porque ele vem de uma outra escola. Mas é o que eu falo: se você compra esse discurso, você vai ter que comprar ele inteiro. Da mesma maneira que se você compra o discurso da esquerda, você vai ter que comprar ele inteiro. Então, é isso que eu falo. O meu posicionamento final é esse. O que vocês acham aí a respeito disso? Desagradei os dois. Desagradei o Guilherme porque eu incluí a questão do aborto. Desagradei o Natan porque eu incluí a questão da arma. Agora vocês podem me xingar e não podem me bater porque eu estou distante de vocês. O STF ele já avançou em relação ao aborto, né? Então, inclusive, está pedindo para as prefeituras passarem quantos bebês eles já mataram, né? Então, já é tarde demais, né? O Alexandre de Moraes ele já está indo por esse caminho, né? E o fato de ser conservador não me impede de, em outro vídeo, a gente discutir o aborto só numa questão lógica, né? Sem envolver religião, porque é uma abominação, né? Por si só. Mas voltando ao tema das drogas, se eu vestir uma camisa anarcapitalista, é claro que eu vou chegar para você e falar, não, libera tudo, mas também, igual você falou, libera outras coisas, né? Vamos liberar porte de arma, eu quero me defender, né? A liberdade, em última instância, ela é perigosa, né? Essa é a diferença aí básica do liberalismo e do conservadorismo, né? Eu imagino, na minha opinião, que a moral, ela garante um estado de liberdade, né? E não a liberdade por si só. Ela não é, em última instância, um valor, né, por si só. Você tem a moral que garante a liberdade. Essa é a minha forma de ver. E se eu vestir uma camisa mais conservadora, eu ainda bato na mesma tecla que isso tem que vir, morosamente ou não, não importa, pelas vias legais, né? Respeitando a democracia. Vai. Se é um tema importante, que seja votado no Congresso. E aí, Natan? Olha, você falou esse discurso, mas não me desagradou muito, não. Eu acredito muito que as coisas devam ser liberadas e o indivíduo ele seja responsável por si só e o que ele fizer pra ele é a responsabilidade dele e ponto. Mas se eu não me desagradou, não, eu concordo com esse discurso de que se libera um, tem que liberar tudo e vida que segue. Mas é aquela, que você arque com a responsabilidade, tem um ônus e um bônus.
Então, assim, Não essa é a visão que esquece eu que eu tenho. falei, Nathan, desculpa te interromper, mas não esquece Hum. que eu falei também da minarquia, do Estado mínimo. Ou seja, E o das cara armas, entrou e das lá armas. num, num ápice de drogas, como é que se chama? Mas eu Superdosagem? tenho, Tem nome. eu tenho uma pergunta O pro Estado Natan, não vai. Overdose. depois. Overdose, Overdose. né? Não vai ter tratamento público, não. Se vira. E aí? Aí, é responsável. Então, assim, a gente pode, nesse sentido, pode seguir numa linha meio saúde americana. Você vai acessar o serviço público, mas você vai ter que pagar por ele. Por mais que não tenha serviço público nos Estados Unidos, se você for para um hospital, você vai ter que pagar todas as contas e vai ficar devendo. Então, É, assim, isso seria nesse sentido. ótimo. Eu conheci uma médica que ela trabalhava no Hospital das Clínicas, né? E ela falava assim que às vezes ela dava remédio que era complicadíssimo para o coração, né? E as pessoas às vezes elas não tomavam, né? Mas elas pegavam o remédio, né? E faltava para outras pessoas. Ela falou assim: se esse remédio custasse R$ 5, não ia ter esse desperdício, não ia ter, né? Então eu concordo. Talvez deveria ter um custo mínimo. Na Europa, você tem um hospital que é meio público, meio privado, não dá para entender. Você é obrigado a ter um seguro que é bem básico, bem barato, né? Porque ele garante que você esteja ciente que você está pagando para isso. E dependendo da consulta que você faz, eles reembolsam. Você paga a consulta, mas você reembolsa parte da consulta, né? Então você pede um reembolso. Então, por exemplo, se eu for no médico hoje, eu vou pagar sei lá, uns 20 euros para ir lá, mas depois eu peço o reembolso de 17, de 15 euros, né? Então, só isso daí evita de você ir no hospital sem precisar, evita de pegar remédio sem precisar, né? Então, evita uma série de coisas. Esse custo mínimo ele é importante, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para você, Nathan, é que o Vitor tocou num ponto sensível também sobre a questão das armas, né? Liberar tudo, quando você fala liberar tudo, inclusive as armas ou não? Sim, então, eu sou a favor, mas eu acredito que no Brasil a gente, como sociedade, não tem maturidade para ter porte de arma. Mas assim, eu sou a favor da liberação das armas. Eu acho que você tem o direito de poder se defender, de certa forma. Mas o brasileiro hoje, médio, não tem maturidade para ter isso. O brasileiro Mas médio não tem, né, maturidade para dirigir carro, né? Só você sair na É, rua aí que você vê como que acontece. Por isso que eu sempre falo que a liberdade ela é um grande paradoxo, né? Porque a manutenção das liberdades requer a limitação das liberdades. E aqui é onde entra o conflito entre liberais conservadores e o pessoal da esquerda, é justamente a gradação, o sopesamento da dosimetria certa dessa limitação. Eu defendo liberdades, porém, sem gerar externalidades indesejadas para ninguém e com duríssima punição quando se faz mau uso dessa liberdade. Entendeu? Não é como se faz hoje, não, que o cara faz merda, daqui a 2 minutos ele está na rua, ou ele faz uma sessão de merdas e corre lá para o SUS e onera a sociedade inteira com a merda que voluntariamente ele fez. Tem esse X, né? Tem esse pontinho aqui, entendeu? Essa é a minha Mas grande questão. você tocou no ponto importante. O carro também é uma arma, se você for ver. Porque tudo pode ser arma, né? Inclusive faca. Então, para mim, que não tem condições ou condições, sei lá. Como é que você usou o termo, Nathan? Eu esqueci. Você falou que não tem. Não é condição que você usou. Maturidade. Maturidade. Você não tem é maturidade para maturidade. usar Eu arma, não tem concordo. maturidade para dirigir também. Então vamos proibir Mas carro. assim, convenhamos que nem todo mundo tem carro. E chega num ponto que a gente vê várias notícias falando assim de alguém, tipo assim, discutiu no local e a pessoa puxou a arma e atirou na pessoa. Acho que você facilita a arma, ela é um facilitador um facilitador letal. Um carro já é um pouco mais complicado de você executar alguém, sabe? Por mais que ele possa ser utilizado como arma, mas a facilidade de uma arma, de você simplesmente sacá-la da sua cintura, puxar um gatilho, apontar para alguém, é muito mais fácil que você pegar um carro e atropelar alguém. Agora, É vamos nesse lá, sentido. Nathan. Vamos supor que o cara que esteja sacando a arma, ele tem em mente que o outro cidadão também pode ter uma arma. Você acha que ele vai fazer isso? Eu acho que, pelo contrário, os números dizem que os países com maior número de arma por 100 mil habitantes são os países menos violentos. Então, eu acho o seguinte, hoje tem essa violência exacerbada, eu concordo com você, a arma, ela, para que arma, né? Você vai trazer mais problemas a princípio, né?
Mas se você analisar os fatos, você vai ver que hoje é ciente, um criminoso ele está ciente que poucas pessoas vão ter como se defender. Então hoje é muito mais fácil você utilizar a arma. Quando você tem essa questão, esse medo, né? Falar, ó, porque medo atrai mais medo, né? Quando você tem esse receio, pô, não sei se o cara tem uma arma. Então acho que as pessoas vão começar a pensar duas vezes em utilizar a arma, né? Hoje no trânsito você atira, você fala, briga, mostra sua arma, porque você sabe que muito provavelmente outro cara não vai ter, né? Então você joga um pouco com a sorte. Mas a partir do momento que todo mundo tem, ou todo mundo tem a possibilidade de ter, porque eu não defendo que todo mundo tenha, todo mundo possa ter, eu defendo que todo mundo possa decidir, né? A partir do momento que você sabe que qualquer um pode, se desejar ter uma arma, você não vai se meter a besta e mostrar sua arma para qualquer um, né? E nem para uma Assim, senhora, inclusive. eu concordo em partes, mas a minha questão é que, por exemplo, a gente sabe que o brasileiro ele é um pouco mais esquentado do que outras pessoas. A minha Cortou questão é com, alguma sei coisa, lá, acho que caiu execuções a mesmo, coisas ligação. frias. Por exemplo, você sabe que a pessoa vai estar num bar tal. Oi, Natan, você oi, travou sua travou? fala. Tá, Travou, Mas mas pode falar, voltou, agora tá travou um bom. pouco. tá, mas em que parte eu travei? Pode Logo quando você começar então. começou a falar. Ah, tá, então tá. Eu concordo, assim, em parte com o seu discurso, Guilherme, mas a questão que eu penso muito é que o brasileiro, ele é muito esquentado e passional. A questão é o que eu penso é o seguinte, de execução mesmo daquele tipo, você sabe a rotina da pessoa, e você sabe que a pessoa vai estar em tal lugar e você pega o desprevenido. É nesse sentido. É nesse tipo de maturidade que eu falei, não daquela coisa de, você está discutindo com a pessoa ali frente a frente, é um pouco diferente, você já está um pouco mais preparado. É questão de você ser pego desprevenido. Então acho que o brasileiro tem meio que esse sangue mais quente em relação a querer se vingar, entendeu? Nesse sentido. E aí, Guilherme? Não, eu mantenho minha posição. Eu acho que esse tipo de assunto, voltando à questão das drogas, tem que passar pelas vias normais, que é o Congresso, né? Só pra gente encerrar o vídeo, tá com quanto tempo já aí, cara? Eu nem tenho Tá noção. com meia hora de vídeo. Meia hora, né? Até que não tá tão Mas foi um longo, papo não. agradável, viu? Eu gostei Sim, sim, do Nathan sim, ter show de bola. participado. Eu achei que ia ter brigas, xingamentos, ameaças de morte, esse tipo de coisa assim, pragas, mas não teve. Fiquei Mas lembrando, decepcionado. assim, uma O povo correção, gosta disso. quando você se refere ao Nathan, você fala à esquerda, mas ele disse que ele é centro-esquerda, né? É, centro-esquerda. Só para deixar Embora, uma coisa tá mudo aí. aí, tá mudo. Embora, Nathan, eu vou já te Eu sou, dizer, eu eu já sou vou te dizer esquerda para que algumas. Pode falar. para mim, para o Vitor, não existe centro-esquerda, existe esquerda, né? É, Mas a gente É, respeita a sua forma de, né? Não tem problema lógico, nenhum. tem que é, ter diversidade de pensamento, porra. Todo mundo é, vai pensar igual, vai ser um saco. é, é porque para algumas coisas eu sou um pouco mais assim, tendendo para a direita, mas para outras eu sou mais à esquerda. Então, assim, eu tendo a ser um pouco mais balanceado em certos assuntos. Sim. Eu Olha gosto da só. frase do Paulo Cogos. Ah, A extrema direita está à minha esquerda. porra, Paulo Cogos. Paulo Cara Cogos é uma figura. inteligente, mas às vezes ele né, vai por um caminho um pouco extremo.